Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. João, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos do verso número 22 até o verso número 40. João 6, 22 até o 40, tá? Hoje, dando sequência, nós tivemos o primeiro estudo de abertura sobre esse tema. Semana passada o pastor falou sobre a depravação total e hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional, tá certo? Então, cada domingo um assunto desta natureza, ok? Hoje, então, falando sobre a eleição incondicional, vamos iniciar fazendo a leitura desse texto, João 6, 22 a 40. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Te bendizemos, ó Deus, por tua palavra, viva e eficaz, verdadeira, autoritativa, suficiente, inerrante. Atributos, ó Deus, que certamente só a tua palavra possui e nenhum outro livro. Pois a despeito de ter sido escrita por homens, foram homens inspirados pelo Senhor. Por isso nós cremos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Nesta manhã tomamos, ó Deus, nessa estima a Tua palavra e sabemos que só pela iluminação do Teu Santo Espírito seremos capazes de compreendê-la, discerni-la espiritualmente, pelo que rogamos também que o Senhor nos agracie com a presença iluminadora do Senhor e o Espírito, de tal sorte que, tendo desvendado os nossos olhos, possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E não somente isto, ó Deus, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos nisso. Dá-me a graça também, ó Deus, de dirigir este estudo, de tal sorte que seja encontrado como um despenseiro fiel. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, João 6, 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Aí você tem que lembrar que teve todo um contexto anterior, tá, de multiplicação do pão, onde o Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu poder sobre a natureza, andando sobre as águas. Então tem todo o contexto aqui, para que Jesus pudesse chegar aqui, já apontando para a soberania do Senhor, ok? Para o fato de que Ele é de fato Deus. Prosseguindo, verso 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram, eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Lembra do maná, não é? Diariamente dado ao povo pelo Senhor, miraculosamente. Porque o pão de Deus é o que desce do céu
e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a eleição incondicional. E a razão pela qual esse texto foi escolhido não é somente pelo fato de que ele é um dos textos usados para apontar essa questão da eleição incondicional, mas porque ele traz todo um preâmbulo que nos prepara para ouvir esta verdade. E alguns pontos precisam ser destacados aqui. O primeiro deles, inclusive, eu já aludi, que é exatamente a questão da soberania de Deus. Soberania esta demonstrada, inclusive no próprio contexto do texto, na medida em que Cristo multiplica os pães, então ele tem poder sobre a natureza. Ele já curou aqueles que estavam enfermos, que demonstra também o seu poder. Ele já agiu sobre os espíritos, demonstrando também o seu poder sobre o mundo espiritual. Então, todo esse contexto nos prepara exatamente para entender o que está sendo dito aqui à luz da soberania de Deus. Esse é o primeiro ponto muito importante, e eu digo que é o ponto crucial para a gente entender a eleição incondicional. Se você não entender a soberania de Deus, dificilmente você vai entender a eleição incondicional. E esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu queria destacar também é que esse texto também nos conduz a demonstrar que a percepção humana ela está equivocada com relação às suas reais necessidades. Veja que Cristo questiona o fato de que eles estão buscando ao Senhor Jesus Cristo por causa do pão que perece. Cristo diz exatamente para eles o inverso: trabalhe não pelo pão que perece, mas aquele que é para a vida eterna. Então esse é um fato também que o texto nos traz, e Cristo realinha isso. Só que quando eles entendem essa necessidade espiritual, ao mesmo tempo também se deparam com uma outra realidade, que é a incapacidade deles de satisfazer essa necessidade espiritual. Então eles estão debaixo da soberania de Deus, com uma necessidade espiritual presente, mas são incapazes de quê? De satisfazer essa necessidade. Não há como. Tanto é que eles dizem: Senhor, dá-nos desse pão. Nós não temos como ter esse pão. Na verdade, a gente não consegue saciar nada, né? Se não for a graça de Deus. Mas espiritualmente falando, que é o ponto, isso aqui tem que ficar muito evidente. Não temos como em nós mesmos, ou em nenhum outro homem, ou em nenhuma outra criatura, satisfazer as nossas necessidades espirituais. E isso não é uma verdade apenas no momento do Senhor Jesus Cristo. Também é uma verdade no Antigo Testamento. Tanto é que é aludido o fato de que Moisés nos deu o pão. Ele disse: não, quem deu o pão foi Deus. E aquele pão apontava logicamente para essa necessidade espiritual que somente é satisfeita em Deus. A outra coisa que eu queria que você prestasse atenção à luz desse texto, irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para cumprir a obra do Pai. Aqui nesse texto é dito nos seguintes termos. Por favor, veja comigo o verso de número 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi enviado por ele. Está vendo? Agora vamos para o verso número 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, que eu estarei no último dia. No capítulo 4 de João, você vai observar que quando os discípulos se ausentaram do Senhor Jesus Cristo, que ele teve aquela conversa com a mulher samaritana, quando os discípulos voltam e oferecem comida para ele, ali tem aquele diálogo estabelecido, então o Senhor Jesus Cristo diz: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do Pai, a obra que Deus me enviou. Então é importante que você perceba, e esse é um dos aspectos aqui relevantes,
que Cristo tem uma obra que foi dada pelo Pai, da qual ele não vai abrir mão e vai cumpri-la cabalmente. Qual é essa obra? É salvar o seu povo. Então, invariavelmente e imutavelmente, não depende de absolutamente nada, a não ser do próprio Deus, Cristo vai cumprir a sua obra. E aqueles que o Pai deu ao Filho, não se perderá. Então, a obra que o Filho veio fazer, ele vai fazer. Isso não depende de mim, não depende de você, não depende do tempo, das condições climáticas, não depende dos governos ou dos governantes. Ele vai cumprir a sua obra. E aí, nesse texto, é interessante observar, verso número 37 e 39, o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Está vendo aí? Ó, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei. Então, não tem jeito. Se Deus deu ao Filho, você vai ao Filho. Não tem como mudar. E é interessante a gente perceber também, diante disso, irmãos, que isso já vai quebrando o nosso ego. Por quê? Primeiro, é difícil para o ser humano, em pecado, se submeter à soberania de Deus. Compreender já é difícil, submeter mais ainda. Segundo, é difícil para o ser humano ver-se como alguém incapaz de satisfazer as suas próprias necessidades. É outro problema. Isso vai quebrando o nosso orgulho. É difícil para o ser humano entender a realidade de que a sua salvação não depende dele. Isso vai quebrando ainda mais o quê? O seu orgulho. É difícil para o ser humano entender que a permanência nessa salvação não depende dele. Quebra de novo. Então, quando a gente se depara com esse texto, dentro desses termos aqui apresentados, e a gente lê esse texto e diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Aí você diz: rapaz, então não depende de mim. Não depende de mim, mas de Deus. E aí eu quero trazer aqui um exemplo de uma situação quando nós nos casamos, né? A gente morava ainda em Feira e a gente fazia discipulado com um casal, muito amigo. E nós começamos a estudar as doutrinas e chegamos na eleição. Aí no meio do estudo, a moça, era o casal, né? Começou a chorar copiosamente. E eu fiquei assim preocupado, né? Recém-formado ali, de que a pessoa chorando assim na minha frente, eu nunca tinha me deparado com a situação daquela, né? E eu fiquei pensando, o que foi que eu disse para ela? Foi exatamente esse texto. A ficha dela, né? Como diz o texto de Lucas, ela caiu em si e disse: então quer dizer que a minha salvação depende de Deus, de Ele ter me elegido? Eu disse: é isso aí. E ela foi mais adiante: então quer dizer que meus pais também? Aí ela foi, né? Meu esposo, meus filhos. E cada passo que ela dava nesse sentido, para perceber a abrangência disso, no que diz respeito à sua família, mais ela chorava. Então essa é uma realidade que confronta a gente, que mexe com, entre aspas, o nosso brio, o nosso ego, porque nos coloca tão somente nas mãos do Senhor. E eu queria que você entrasse nesse texto, e particularmente nesse assunto, considerando isto, que o fato de você ter sido salvo não dependeu de você, mas do decreto eterno de Deus, de decidir ter um povo seu, chamado pelo seu nome, em Cristo Jesus. E aí, irmãos, eu queria começar logo vendo textos bíblicos, mas eu vou mudar a ordem, não porque a Bíblia não seja importante, mas eu vou trabalhar primeiro o que a nossa confissão de fé diz, o nosso catecismo, sobre a eleição, e em seguida os textos bíblicos, porque eu queria que você fosse para casa com os textos bíblicos na cabeça, que para mim é mais importante, né, para nós, não desmerecendo logicamente a nossa confessionalidade,
mas eu queria que você fosse com textos, porque uma das coisas que a gente é confrontado quando vai falar desse assunto, que parece uma coisa do outro mundo, é onde é que está na Bíblia isso? Como é que você pode provar isso? Então, eu vou trabalhar primeiro o aspecto confessional, mostrando isso, e depois, então, os textos bíblicos, tá certo? Então, vamos começar. A nossa confissão de fé, no capítulo número 3, que fala dos decretos de Deus, tem algumas seções que são importantes. Eu não vou trabalhá-las novamente todas, como fizemos no estudo da confissão de fé, mas eu quero destacar alguns pontos para que você entenda que, sendo você um crente presbiteriano, né, do Brasil, você tem um conjunto de documentos que são os nossos símbolos de fé, a saber, a confissão de fé e os catecismos maior e breve de Westminster, onde está ali a nossa doutrina explicada, exposição fiel da nossa doutrina, tá? Então, nesse sentido, quando a gente vai falar sobre esse aspecto da eleição, temos que começar aqui pelo decreto de Deus, que é onde temos essa relação direta aqui estabelecida, tá? Então, vamos lá, por favor, se você puder postar aí o nosso ajudante, capítulo 3 do decreto de Deus, seção 3. Eu vou ler e eu vou destacar os pontos que são necessários aqui para a nossa lição. Primeiro, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Isso aqui já é uma confrontação pesada, não é? Então você sabe que homens e anjos foram predestinados e pré-ordenados para a vida ou para a morte eterna. Isso dependeu exatamente da vontade soberana do Senhor. Quando Ele decretou todas as coisas, Ele já o fez assim. Por favor, abra sua Bíblia em Judas, Epístola de Judas, verso de número 6. Rapidamente, Judas 6. Diz assim: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu primeiro domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ok? Judas, verso de número 6. Agora, por favor, abra sua Bíblia, ainda em Efésios, por favor, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso número 4. E esse texto diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade soberana, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a primeira coisa dessa sessão que eu queria que você gravasse é que a eleição, ela dependeu do decreto eterno de Deus, onde Ele decidiu todas as coisas para a sua glória. Grave isso, tá bom? Grave isso. Segunda coisa que nós temos no capítulo 3 da nossa confissão, agora a seção 4, é a seguinte: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode nem ser aumentado e nem ser o quê? Então, isso dependeu de uma escolha de Deus e não tem como você aumentar. Então, vamos pensar aqui. Pastor, eu posso pegar desses anjos que permaneceram no seu estado natural e colocá-los no estado de caído? Não. Eu posso transformar o de caído para o natural? Também não. Eu posso tirar alguém que foi eleito pelo Senhor para a salvação e dizer, não, a partir de hoje você está perdido, e tirar dos perdidos e trazer para a salvação? Não. Por quê? Porque esse número, ele é definido e imutavelmente estabelecido. Então, não há mudança com relação a isto. Ok? Segundo Deus. Nesse sentido, portanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Já te passo, meu filho. Em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 19, é dito assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. A ideia de selo aqui é de algo confirmado, imutável, que não pode variar. Tá? Deus estabeleceu e é assim. Tá bom?
Então vai, diz assim: o Senhor conhece os que lhe o quê? Pertencem. Então o próprio Deus sabe quem são os seus, que fazem parte da sua família, do seu povo, a igreja de Deus, e Ele conhece também aqueles que não são do Senhor. E Deus conhece isto, de modo muito claro. Não há confusão na cabeça dele, e nem deve haver na nossa. Por quê? Porque Ele estabeleceu, pré-ordenou, de modo imutável, quem seriam esses. Tanto no que diz respeito àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, os homens, quanto também no que diz respeito aos anjos. Tá bom? O irmão Alberto, isso, levantou a mão? Pode falar, filho. Pastor, bom dia. Bom dia, filho. Pastor, no livro do R.C. Sproul, Eleitos de Deus, capítulo 1, muito bom, por sinal, ele fala a respeito de uma linha teológica, inclusive ele até trata com respeito, de que defende que Deus não tenha pré-ordenado algumas pessoas para a morte eterna. Só que isso, para mim, meio que foge à lógica. Como é que se daria isso, essa outra vertente explicativa, e quais seriam esses outros teólogos dentro de uma linha reformada que não crê que Deus também pré-ordena para a morte eterna? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso sistema teológico, ele é lógico. Não há como conceber de modo lógico um Deus que pré-ordenou vida e não pré-ordenou morte, porque uma coisa é auto-excludente. Já por aí. A outra coisa que a gente tem que ver é que tal cogitação, ela se dá, ainda que utilizando versos bíblicos, passagens bíblicas, mas não encontram a lógica no todo da interpretação da Escritura. Então é outro problema. Então você tem um problema de ordem lógica, porque uma coisa escolheria a outra, e você tem um problema de interpretação bíblica, de textos que são tão claros. Esse, por exemplo, que acabei de ler, né, que diz que Deus conhece os que são seus. Aqui é seu no sentido de pertencimento. Não entenda esse texto dizendo assim: então tem coisas que não são de Deus. Não, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e tudo que nele habita, o que se contém nele. Então, não tem nada que não seja de Deus. O ser dele aqui é no sentido de pertencimento em Jesus Cristo. Então, do mesmo jeito que ele conhece os que são dele por Cristo, e em Cristo e para Cristo, ele também sabe aqueles que, ainda que sejam deles, porque tudo é de Deus, mas não fazem parte da sua família. Então, quando a gente olha a Escritura dentro dessa perspectiva, é difícil conceber, ainda que de modo lógico, levando as últimas consequências do nosso pensamento, um Deus que escolhe para uma coisa e não escolhe para outra. Um Deus que sabe quem é um e não sabe quem é outro. Não há como conceber. No que diz respeito à linha teológica de alguns teólogos, eu teria que revisitar todos eles para citá-los com propriedade e com honestidade. Porque quando você vai pegar os livros teológicos para ler, os bons livros, eles vão apresentar correntes que são variadas àquele pensamento original e esse. Então, eu poderia lhe apresentar nomes que correspondem àquilo que nós cremos, mas o inverso, eu teria que lê-los todos para apresentá-los. Mas a maioria deles vai esbarrar em qual detalhe? Levando o pensamento à última consequência: soberania de Deus. Por isso que eu disse no início, para você entender a eleição, você precisa partir do princípio: Deus é soberano e faz o que quer com o que é dele. E o que é que não é dele? Aí eu vou antecipar diante da sua fala, mas não é errado. Romanos capítulo 9, por favor. É um texto que a gente vai ler mais adiante. Eu confesso a você que no início da minha vida cristã, no dia do meu exame à pública profissão de fé, lá na igreja de Brotas, em Salvador, meu tio, inclusive, era do conselho. E ele estava do meu lado assim, tinha alguns outros presbíteros, alguns dos quais ainda estão lá hoje. E ele me fez uma pergunta, eu acho que meu tio ele fez assim propositadamente. Tio Tonho, conheceu ele? Aí ele disse: e se você não for um eleito? O que você vai fazer? Se a pessoa ali na sala para ser examinado, para professar sua fé, e a pessoa perguntar isso para... E se você não for eleito? E na hora eu creio que Deus me ajudou muito, né?
Na verdade foi ele, disse assim: eu não tenho o que fazer. Ele vai ser glorificado, quer na minha eleição, portanto salvação, ou na minha condenação. Eu não tenho o que fazer, mas eu creio que fui eleito. Mas se ele decidiu que não, eu não tenho como mudar isso. E aí, nessa oportunidade, esse texto que eu vou ler para vocês foi lido, e foi assim, não por mim, tá? Por um dos presbíteros que estava lá. E para mim, calou assim profundamente meu coração, e a partir desse dia eu não tive mais dúvida com relação a isso, de nenhuma natureza. Graças a Deus por isso. Romanos 9, 19, que é um dos tópicos das objeções à eleição, tá? Que é atribuir a Deus injustiça. O que ele não pode fazer, o que deve fazer, porque contrariaria a minha responsabilidade. Mas aí, diz assim, verso 19, tá? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí a vontade decretiva, tá? Soberanas. A vontade que aponta para o final de todas as coisas. Final esse estabelecido pelo próprio Deus dentro do seu propósito eterno, tá? Então, quem resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, olha, isso aqui me quebrou, né? Pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Mas a nossa audácia é tão grande que a gente acha que pode. Nossa ousadia é tão grande que a gente acha que pode. E não pode. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, se ele quer que um seja salvo e outro não, ele é Deus. O que eu vou fazer? Agora, eu não posso atribuir a ele injustiça, maldade, falta de conhecimento, falta de sabedoria, porque ele é Deus. Aqui está dentro da sua soberania, e tudo que ele faz é santo, é justo, é bom, é sábio. O problema é que, volta àquele ponto inicial, né? A soberania de Deus é um problema para um homem em rebeldia. Esse é o ponto. E aí ele prossegue dizendo: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Então tem vasos para perdição e tem vasos de misericórdia. Agora é interessante que você nunca vê ninguém questionando os vasos de misericórdia, só vê os de perdição. Então a gente acaba sendo viúvo dos perdidos, mas não agradece a Deus pela salvação. Teve misericórdia de mim, de vocês. Por que a gente não questiona isso? Por que a gente diz: não, Senhor, nesse caso aí o Senhor deixa que eu me viro? Não, a gente quer segurança. Então, tem que refletir sobre isso. Então, diante da sua pergunta, meu irmão, esse texto, ele responde, ainda que não seja a resposta que muitos querem ouvir, e até aceitar e submeter a ela, mas é o que Deus revelou. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, e eu não tenho como mudar isso, porque senão eu estaria mudando o Senhor, e isso é impossível. Esse livro é muito bom, vale a pena ler, recomendo que todos leiam, Eleitos de Deus, né? Tem um outro livro do Samuel Falcão, já leram esse, pastores? Sobre eleição também, eu estou tentando lembrar o nome do livro, não... Foi inclusive a tese de mestrado dele, foi publicado pela Cultura Cristã, acho que na época era CEP, Casa Editora, né? Não lembro o nome agora, depois eu vou tentar lembrar, mas o mais famoso deles é esse. Agora, lê esse do Samuel Falcão, que também é um excelente livro. Um pastor presbiteriano, brasileiro, fez o seu mestrado lá nos Estados Unidos, e a sua tese foi essa, sobre a predestinação. Excelente, por sinal. Então, lê esses dois livros que vai calar profundamente aí as perguntas mais comuns, tá bom? Escolhidos em Cristo, é isso aí o nome? Achou na internet? Eu acho que é esse mesmo, Na Cultura Cristã tem ele? Pronto, esse livro também, leia, por favor, leiam.
Beleza? Prosseguindo. Quarta parte da nossa quinta sessão do nosso capítulo 3. Ele diz assim, ó. Então, não aumenta nem diminui. Decreto de Deus não aumenta nem diminui. Segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a sua glória eterna os homens que são predestinados para a vida eterna. Então, pastor, quando se deu essa eleição? Depois da criação ou antes? Resposta? Antes. Ok? Abra sua Bíblia, por favor. Mais uma vez, Efésios, capítulo 1, verso 4. Evidente aí, eu acho que não tenho que questionar. Assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação a fundação aí é criação, tá? Então, antes que Deus criasse todas as coisas, Ele já decretou os que seriam eleitos. Tá bom? Antes de todas as coisas terem sido criadas. Seção 6 diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Então ele está dizendo o seguinte aqui agora, ponto importante. O pastor, ele elegeu, mas Deus também elegeu, ou decretou, digo, os meios para a salvação. Então vamos lá, pensar. Meio ordinário, a pregação. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Abriram? Verso 21. 1 Coríntios 1, 21. Como foi que Deus decretou ordinariamente salvar o seu povo? Leiam juntos aí, verso 21. O que é dito? Visto... Então, qual foi o meio que Deus decretou ordinário para salvar? Pregação. Agora abra a Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Então, ordinariamente, os eleitos são salvos como? Pela pregação. Romanos, capítulo 10, verso de número 8. Vou ler a partir daí. Porém, que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora leiam juntos o 14 e 15. Como? Como está escrito. Então, qual foi o meio que Deus decretou para que o seu povo fosse salvo? Pregação. Foi dança? Foi teatro? Foi show? Foi pregação. E só vão ouvir se forem o quê? Enviados. Enviados a fazer o quê? Pregar. Pregar o quê? A palavra de Deus. Então o que é que salva pecador eleito? E o que é que santifica pecador eleito e regenerado? É pregação. Vós já estáis limpos pela palavra. Então você tem que ter consciência disso. Deus decretou não somente quem seria salvo, mas como seria alcançado. Por isso, que quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar com desejo ardente, é um dos, tá? Não é o único, de que pessoas sejam salvas.
E aí eu sabia o que eu vou dizer. E nós apelamos sem fazer apelo. Qual é a persuasão? Em que consiste esse apelo? Na pregação clara, lógica, fervorosa da palavra de Deus, para que o Espírito, então, o mesmo que inspirou, abra o entendimento e persuada essa pessoa e ela diga: eu quero me salvar. Ou, como disseram, né? Em Atos, por favor, abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 2. Depois que ouviram a palavra de Pedro, Deus de tal modo compungiu-lhes o coração, que eles perguntaram: Senhor, o que farei para ser salvo? Atos capítulo 2, verso 37. Então os eleitos nesse dia ouviram a palavra, e o Espírito agiu, que foi o meio que Deus estabeleceu, para que eles fossem salvos. Ouvindo-lhes estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do... Está vendo? É a pregação. Agora, um local que está cheio de gente, que tem nome de igreja e não tem pregação, como é que as pessoas vão ser salvas? Me diga. Então tem que ter o quê? Fiel pregação. É o modo pelo qual Deus trouxe os eleitos à fé, ao arrependimento, à mudança de coração. Está claro? Beleza? Prosseguindo e a gente finalizando aqui. A doutrina, sessão 8 agora, tá? A doutrina desse alto mistério de predestinação deve ser tratada. Agora aqui, Alberto, sua fala agora há pouco nisso, sua pergunta, né, que ele fala com muito cuidado. Eu acho que já expressando, inclusive, não só o que a Bíblia diz, acima de tudo, mas também o que está na nossa confissão de fé. Ele diz assim, ó, sessão 8. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Por isso que a gente não pode, até com falta de compaixão, de amor, achar que a pessoa não entendeu ainda isso, ela não é salva, ou ela é de uma categoria diferente. Tenha cuidado com isso. Tá bom? Seja prudente, cuidadoso. Essas duas palavras aqui na nossa confissão de fé, prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humilde diligência e abundante consolação. Então, nós não estamos falando de uma doutrina fácil. Tanto é que só Deus pode nos fazer compreender. Agora, não é pelo fato de que eu compreendi que os outros são as escórias do mundo. Cuidado com isso. Tá bom, irmãos? Então, você tem níveis de compreensão. Ok? Agora, eu creio, à luz da Escritura, que todos aqueles que são salvos pelo Senhor, regenerados, eles compreenderão isto, e agradecerão a Deus, e viverão a partir de uma vida humilde e de dependência do Senhor, desejando que outros também sejam salvos pelo Senhor. Tá bom? Inclusive hoje à noite, domingo, no sermão, vocês vão ver um pouco mais sobre isso também. Ok? Tranquilo? Agora vamos para o nosso Catecismo Maior. Abra aí, Catecismo Maior, pergunta 12 e 13. A gente está explorando aqui, dentro da nossa confessionalidade, depois vamos para os textos bíblicos, tá? Alguns outros, logicamente. Pergunta 12, Catecismo Maior. Diz assim, ó. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos. Grave bem essa qualificação, ou predicação, digo,
dos decretos de Deus, tá? São os atos, sábios. Então eu não posso dizer que Deus não foi sábio quando decretou aqueles que seriam eleitos, porque os atos dos decretos de Deus são o quê? Sábios. Livres, então Deus não foi pressionado por ninguém. Ok? Santos no caso plural. Então Deus agiu com santidade, com sabedoria e com liberdade que lhe é própria, por ser Deus. Ele não foi movido por nada. Porque eu achei que o outro era bonzinho, porque um é mais clarinho do que o outro, porque o cabelo era crespo, porque esse vai ser mais inteligente, porque esse vai crer mais do que o outro. Não tem nada dessas motivações. E com isso já estou apontando para um ponto que é a ideia de presciência. Você foi eleito porque Deus sabia que você ia crer. Não. Ele decretou, inclusive, que você teria fé salvadora ou não. Porque a fé também é um dom de Deus. O arrependimento que você demonstrou também é uma obra da graça de Deus. Ele não é movido por nada, a não ser Ele mesmo. Então você tem que entender isso, tá? Peça a Deus graça. Então, o decreto é eterno e imutável, não é? E Ele faz isso de modo sábio, livre e santo. Aí Ele diz: pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, Deus, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Abra sua Bíblia, Salmo 139, por favor. Vocês gostam do Salmo 139? Gosto. Geralmente essa primeira parte, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabe quando me assento, me levanto. Ótimo, isso é uma bênção mesmo. Aí, o 23, a gente também decora: sonda-me, ó Deus. Esse momento, milimétrico, ele já sabia ali. Ele viu ali. Você não estava nem formado ainda. Ok? Já decretou isso. E no teu livro foram escritos todos os meus. Aí se para o texto aqui, você está vendo? Ele sabia o que eu ia fazer, ele escreveu. Não, não é isso não. Olha o que diz o resto do texto. Cada um deles, os dias, foi o quê? Escrito e por quem, se não havia nenhum? Eu não tinha. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Ele decretou. E aí ele diz: olha, quando nenhum deles havia ainda. Aí diante desse pensamento, alguém diz assim: não, mas aí Deus me fez um robô. Mas não foi essa a atitude do salmista. Lê agora o verso 17. Diante da magnitude desta verdade, o que foi que ele fez? Se rebelou contra Deus? Disse que Deus era injusto? Não sabia o que estava fazendo? Não. Ele louvou a Deus diante da sua soberania. Ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande o quê? Então ele ficou embevecido. Senhor, que maravilha. Ele não se chateou, como se Deus não soubesse o que estava fazendo, estivesse agindo com injustiça, com impureza. Não. Ele engrandeceu a Deus. Então, quando ele olha, inclusive, a sua eleição, o que é que ele tem que fazer? Bendizer ao Senhor. E não questioná-lo, porque ele fez assim e não fez assado. Então, toda vez que a gente questiona, uma coisa a gente tem que olhar no nosso coração. O resquício do pecado. O mal que ainda habita em mim. Quando eu começo a questionar a soberania de Deus, algo errado está acontecendo. Não é em Deus, não é na sua palavra, não são nos seus decretos, mas é em mim. Porque eu preciso me submeter à vontade do Senhor. E se você quer o maior exemplo de subordinação, está naquele texto que nós acabamos de ler no início da nossa aula hoje, que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu vim para fazer a vontade do...
Ali é uma relação de subordinação entre as pessoas da Trindade. O Filho se submete ao Pai. Inclusive, esse exemplo de submissão é tão forte que é usado até na relação do casamento. Assim como Cristo se submeteu, a esposa, ao pai, também deve se submeter ao seu marido. Veja como isso é sério. E as implicações disso. Então, o que eu tenho que entender, irmãos? Que Deus decretou quem seria eleito. Isso foi da sua vontade. Isso foi com sabedoria. Isso foi com santidade. Isso foi com justiça. Isso foi com poder. Porque Ele é Deus. Ok? Agora, pergunta 13 do Catecismo. 12 e 13. Agora vamos para 13. Que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? O que foi que Ele fez? Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder, o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os mais à desonra e à ira que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua, o quê? Justiça. Então, mais uma vez, aquilo que já vimos, Deus decretou desta forma, quem haveria de ser salvo, quem não haveria, no que toca aos anjos que permaneceriam no estado original, e no que toca aos anjos maus, aqueles que permaneciam no estado de queda. Isso tudo debaixo da eleição do Senhor. Tá bom? Aqui, até esse ponto, alguma pergunta? Alguma colocação? Passa ali, meu irmão, para ele. Por favor. Enquanto isso, por favor, abram a Bíblia de vocês em 2 Tessalonicenses 2,13, enquanto o Alberto pergunta. Vai. Pastor, bom dia mais uma vez. Uhum. Geralmente, acho que todo presbiteriano em algum momento já debateu com algum arminiano. E uma das coisas que eles colocam na mesa quando vão conversar, eles argumentam duas coisas básicas que eu já vi muito. Uma delas é que, por exemplo, no direito, em qualquer direito, seja brasileiro ou qualquer outro, quando uma pessoa ela é compelida a fazer algo, há um excludente de ilicitude da sua ação. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou compelido a matar alguém, há um possível excludente de ilicitude, de punibilidade. E aí uma das coisas que eles argumentam é como é que a pessoa pode ser culpada, condenada, quando na realidade todos os dias dela já foram escritos e determinados previamente. Uhum. Isso não geraria um excludente de punibilidade sobre a pessoa consequentemente, né? É um dos argumentos que eles colocam. E um argumento periférico, consequente desse primeiro, que eles alegam, seria a mecanicidade. Ou seja, o ser humano, ele passaria a viver apenas o que já está escrito e determinado em todas as coisas. Uhum. Então, e a volição, e os desejos, e a vontade daquele ser criado? Então, eles sempre colocam essa linha argumentativa. Uhum. Okay. O que dizer a eles a respeito disso? Pronto. Na primeira questão, lembre que esse excludente de licitude, ele é pertinente na relação horizontal. Homem e homem. Homem e Deus, não. Deus é outro ser, é outra categoria, é outro padrão de relacionamento. Então, eu não posso tomar a lei dos homens como um padrão para avaliar a lei de Deus, porque eu estou tomando o menor para avaliar o maior. Então, só por isso aí você já exclui. Diz, olha, você quer falar, eu entendo, entre os homens isso é possível, mas nessa relação horizontal isso acontece. Mas na relação Deus-homem, não. Porque é outro ser. É criador-criatura. Eu não posso
tomar como base relação horizontal para avaliar vertical. Ainda dentro desse aspecto, é importante a gente entender, por favor, abram a Bíblia aí em Romanos 9, mais uma vez, que a revelação de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, não nos deixou sem resposta para essa questão. A questão é que eu não aceito a resposta. Não estou dizendo que é o teu caso, tá? Veja, Romanos 9. Eu vou ler a partir... Deixa eu ver aqui qual a unidade que pode... Vou ler a partir do 14, tá? Depois você pode ler um pouquinho antes aí, mas vou ler o 14 para ir no ponto. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Então, Paulo admite que homens vão perguntar isso. Deus está sendo injusto, porque roubou a minha liberdade. Ou atribuiu a mim uma culpa, sendo que ele decretou tudo. Aí ele diz assim, olha, de modo nenhum. Deus não está sendo injusto fazer isso, não. Não está sendo injusto em decretar. Não está sendo injusto em dizer que você, nesse sentido, depende dele. E nem está tirando sua liberdade, porque lembre que depois da queda, nossa liberdade, nossa vontade, desejos que ainda existem, agora estão cativos, escravizados ao pecado. Então Deus não tirou a nossa liberdade nesse sentido, né? Agora a minha vontade, ela é inclinada só para fazer o que é mal. Eu não tenho mais livre-arbítrio, do ponto de vista de decisão espiritual, né? Aí ele diz, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés. Quando ele diz a Moisés, ele está dizendo o seguinte, Deus revelando, tá? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Eu decidi fazer assim. Deus dizendo, né? Assim, pois, agora aqui é a pancada pesada, né? Não depende. Aí foi que quebrou as pernas do homem. Que não depende de você. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, e lembre que lá a Bíblia diz assim, Faraó endureceu o coração. Aí outra porção diz, e Deus endureceu o coração de Faraó. E fica aquela dúvida, Faraó endureceu ou Deus endureceu? As duas coisas. Na sua soberania, Deus endureceu. No que toca à responsabilidade humana, foi decisão de Faraó endurecer. E elas não se excluem na Escritura. Por quê? Porque você tem essas duas verdades que caminham na Escritura paralelamente, não se toca no infinito, viu? É bom que se diga isso, né? Que retas paralelas se tocam no infinito, né? Então, não se toca no infinito, está ali. Qual as duas coisas? Eu vou fazer assim, não vou fazer assim não, porque parece que está na mesma categoria. Vou fazer assim, ó. Soberania de Deus aqui em cima, responsabilidade humana. As duas acontecendo ao mesmo tempo. Aí ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar, agora observe bem aqui, ó. Por que Deus fez assim? No que toca a Faraó. Isso pode reverberar para a Escritura, né? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por todo o quê? Terra. Logo, aí Paulo conclui, tem misericórdia ele de quem quer e também endurece aqui. Essa é a vontade revelada do Senhor. Agora a questão é, eu vou descansar nisso? Isso aqui satisfaz os meus questionamentos? Isso aqui traz alento para a minha alma? O fato de eu saber que Deus resolveu me escolher sem que eu merecesse. Então eu entendo quando as pessoas se levantam, geralmente os arminianos, né? E dizem isso, traz essas objeções, mas ao mesmo tempo eu oro para que Deus abra o entendimento delas e elas tenham na Escritura a resposta que vai trazer paz ao coração delas. Continue. Pastor, fazendo uma retrospectiva, nós olhando para o nosso... Me perdoe, só um detalhe, Alberto, me perdoe. Vocês lembrem bem do que eu disse para vocês, ó. Toda vez que nós vamos falar desse assunto, se você partir da eleição pela eleição, você vai ter dificuldade. A primeira coisa que você tem que entender é qual a compreensão que essa pessoa tem da soberania de Deus.
Porque ela diz, eu creio que Deus é soberano, né? Deus é soberano, ok. Mas abra bem o baú ali, dá uma fuçada no baú para saber até que ponto vai a compreensão da soberania de Deus para esta pessoa. Se ela leva realmente as últimas consequências. Então, até hoje, as pessoas que eu vi com dificuldade de entender a eleição, o ponto não estava necessariamente na eleição, mas na compreensão da soberania de Deus. E aí eu recomendo, Deus é soberano. A.W. Pink, se eu não me engano. A.W. Pink. Isso. Lê esse livro. Todo crente devia ler esse livro. Deus é soberano. Tem um outro também. A evangelização do Packer, né? A evangelização e a soberania de Deus. Lê esse livro. Vocês vão ficar maravilhados. Tá bom? Prossiga, filho, desculpa. Pastor, indo nessa esteira aí do que o senhor está comentando, né? Porque justamente no livro do Sproul, o primeiro capítulo dele é sobre soberania de Deus. Que ele não vai tratar do restante do livro se ele não consolidar este conceito na pessoa. Perfeito. E assim, quando você lê este livro, e principalmente o primeiro capítulo, ele dá um nó na cabeça da pessoa. Dá. Porque ele vai fazendo uma argumentação. Vai argumentando e vai aprofundando, e vai argumentando, vai aprofundando até chegar no cerne. No cerne, exatamente. E pastor, ela fazendo uma análise introspectiva dentro de uma análise nossa como presbiteriano, o senhor acredita que às vezes a mal aplicação, às vezes posso dizer até a má interpretação dentro do nosso reduto pode conduzir a ações equivocadas? Por exemplo, a não pregação, o não envio, Deus é soberano, Deus governa, Deus tem os seus, então Deus vai salvar os seus invariavelmente, independentemente das nossas atitudes. O senhor não acredita que isso de alguma maneira, em alguns pode acabar ocasionando uma espécie de comodismo? Pode e tem feito. Por isso que algumas objeções são levantadas, eu vou já pular para esse assunto, para aproveitar aqui o contexto. Algumas objeções levantadas. Primeiro, Deus é injusto, já vimos isso aqui, né? Segundo, quebra a responsabilidade humana, também já vimos isso aqui. Terceira objeção, então tira do homem a capacidade de arrependimento e fé. Não, uma coisa é quem nos move a arrepender-nos e ter fé, outra é aquilo que é a resposta à ação de Deus. Se você é crente presbiteriano, vai ver que tanto a fé salvadora, fé salvadora, tá? Quanto o arrependimento são graças de Deus. Deus, quando Ele age graciosamente, Ele não é impelido por mim, não. Ele decidiu me mover ao arrependimento. Então, nesse sentido, essas objeções são levantadas. E nós temos que ser muito honestos e dizer que elas podem acontecer. E algumas têm acontecido. Mas se você entendeu direito, por exemplo, se tem eleito, não precisa eu ir porque Deus vai trazer. Esta é uma verdade, mas está incompleta. É uma meia verdade. Se são eleitos, Deus vai trazer. Todavia, vimos aqui hoje, Deus decidiu que esses eleitos, ordinariamente, fossem chamados pelo ministério da... Então eu tenho que fazer a frase toda. E sendo assim, não deveria ter povo mais direcionado à evangelização do que os crentes presbiterianos reformados. Por quê? Porque ele sabe que se ele anunciar o evangelho, pessoas serão o quê? Você se meteria num projeto falido? Não, eu acho que não, né? Então, eu diria assim, você vai pregar que não vai vir ninguém, você faria isso? Embora na Bíblia a gente tenha, né, profetas que receberam exatamente essa missão, você vai pregar e ninguém vai se converter. Pode falar, não vai ter arrependimento. Quem foi o profeta? É uma pergunta para vocês, conhecimento de Bíblia. Quem foi o profeta que Deus disse, pode pregar, porque não vai ouvir? Ele diz assim, se porão contra você como forte muro de bronze, tamanha resistência. Vão procurar na Bíblia, depois me responde, viu? Por favor. Ou já respondeu.
Quem foi? O santo. Isso, Jeremias. Isaías também ouviu isso. Vários profetas. Você vai pregar, não vai ver. Mas ali era um contexto específico. Os judeus não ouviram, mas os gentios ouviram. Nínive. Então, se você entende eleição, você deveria ser o crente mais motivado a evangelizar. Você não deveria perder uma só oportunidade que Deus desse. Por quê? Porque Deus não me deu a capacidade de saber quem são os eleitos, mas Ele disse que eles estão lá. E como eu não sei quem é, eu vou lançar a rede aqui, meu filho. Porque se tiver eleito aqui, ele vai ouvir, Deus vai chamá-lo eficazmente, ele vai se arrepender dos seus pecados, ele vai crer, e ele vai perguntar, como perguntaram aqueles crentes lá em Atos, né? Que faremos, irmãos? Que faremos? Essa é chamada de oferta bona fide, de boa fé. É o anúncio do evangelho, na firme expectativa de que Deus vai trabalhar no coração dos pecadores e vai trazê-los à fé. Você faz isso? No seu carro, lá dentro do porta-luva do seu carro, tem um folheto, tem um livro, tem uma Bíblia. Mulher, dentro da sua bolsa tem sempre um folhetinho, uma mini bíbliazinha, tem? Pra você deixar com alguém? Tem? Você tem sempre uma boa palavra nos lábios, temperada com sal, para dar a uma pessoa quando você vai numa padaria, você vai numa farmácia, você está lá na clínica, passa 2 horas esperando o médico, você está ali esperto para saber se Jesus Cristo quer que você fale o evangelho para alguém. Você tem essa disposição? Porque se você é um eleito, você tem que ter. Fazer diferente disso contraria o que a Escritura diz. Isso é tão sério que Paulo pede oração por isso. Sim, irmãos, Colossenses 4, orem por mim, para que Deus me abra a porta do evangelho. E quanto a vocês, orem também, para Deus dar a oportunidade para sair da sua boca uma palavra bem temperadinha, na justa medida, para atingir o coração de quem? Dos eleitos, que estão aí, que eu não sei quem são, mas que eles virão todos, porque aqueles que o Pai me deu, nem um só o quê? Eu os terei comigo. Então isso é implicação. Então pode ter, meu filho, as objeções, elas existem. Muitas vezes nós que dizemos crer nisso, estamos fazendo exatamente o contrário do que é dito, mas temos que fazer diferente. Ok? Então por vezes é com justiça que nos acusam disso, porque a gente não está fazendo. Seminário de Gutenberg, previta, diga aí, filho. Acerca dessa objeção levantada de que Deus é injusto, ao senhor falar aí, eu lembrei aqui de uma frase de Causbic, em Contornos da Filosofia Cristã, que resume bem essa questão, não é? Ele diz assim: não somos chamados para julgar a Deus, mas para adorá-lo. Na resposta de uma adoração obediente, as questões humanas encontram repouso. Perfeito, ótimo, excelente. Causbic, Contornos da Filosofia Cristã. Da cultura cristã, esse livro, leiam, muito bom. Um excelente filósofo, tá? Ele interpretou, se eu não me engano, o pensamento do Doivert. Esse livro fala sobre isso. Tá bom? Então, irmãos, olha, entenda bem. Leia a Bíblia. Entenda o que ela diz. Creia e viva de acordo com o que ela diz. Por quê? Porque a Bíblia, você pode não concordar com ela. As pessoas podem não concordar, mas finalmente elas terão que se submeter, querendo ou não. Pensem nisso. Então não inventa a roda. Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia, entenda. E essas dúvidas, elas serão dissipadas, seu coração vai ficar em paz, inclusive quando houver rejeição, no sentido não de que você gostou que rejeitasse, não.
mas de compreender que também isso está debaixo da soberania de Deus. Isso a partir da nossa própria casa. Você quer ver uma coisa? Pai crente, mãe crente e filho rebelde. Como é que você explica isso? Senão pelo decreto da eleição. Ato soberano de Deus. Vamos inverter. Filhos crentes e pais descrentes. Como é que você explica isso? Aí você vai pegar o livro de Atos, vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí no caso é Josué, né? Mas esboçando de Atos. Será salvo tu e a tua? Aí você olha, não está. O que aconteceu? Falhou a Bíblia? Não é que falhou, você entendeu errado. E você precisa entender esse contexto à luz de quê? Da soberania de Deus, que decretou eleger dentro da própria casa, muitas vezes, uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Você pensa sobre isso? Seu filho, falando do filho, falando do pai, dentro da casa, estou falando do mundão não, da sua casa, você pensa nisso? Seu coração fica como diante disso? Tem que pensar. E ou você repousa na Escritura, ou você vai ficar com uma grande questão na mente. E que se não for calada com a Escritura, vai ser pior ainda. Porque daqui a pouco você está duvidando da palavra de Deus, está duvidando, e não é esse o caminho. Tá? Então repousem na Bíblia. Por falar nisso, enquanto isso, o microfone chega aqui, vamos ver uns textos aqui bem rapidinhos, tá? Abra a Bíblia aí, por favor, 2 Timóteo 2,10, enquanto o pastor faz uma colocação. 2 Timóteo 2,10. Veja como a doutrina da eleição move a minha vida com Deus e diante de Deus. Pastor, algo que me ajudou pessoalmente Pois não, querido. a descansar nisso, quando eu compreendi, é uma coisa simples, mas por vezes eu vejo que há uma dificuldade. Que ora, a gente pergunta assim: o que pertence à soberania de Deus e o que pertence à responsabilidade humana? E enquanto tentarmos responder essa pergunta, nisso repousará o grande erro. Porque não existe um momento em que pertence à soberania de Deus e um momento que pertence à responsabilidade humana, ou coisas que pertencem à soberania de Deus e coisas que pertencem à responsabilidade humana, no sentido de que um exclui o outro. Então, isso aqui é responsabilidade de Deus ou soberania de Deus ou responsabilidade humana? Enquanto eu tentei responder a pergunta, confusão na mente. Eu fiquei no erro, porque é soberania de Deus e é responsabilidade humana ao mesmo tempo, em absolutamente todas as coisas, quer na condenação, quer na salvação, ou em qualquer outra coisa. Tudo. Então, essa pergunta não pode ser feita, porque nisso consistirá o nosso erro. E uma outra observação é que, a respeito desse assunto da eleição, eu gosto muito do que o nosso Redentor faz lá em Mateus 11, 25. Ele louva a Deus porque ele escolheu salvar uns e rejeitar outros. Então, a nossa atitude nesse assunto da predestinação deveria ser exatamente, predestinação e preterição, deveria ser exatamente imitando o nosso Redentor. Mateus 11, 25. Deus. Perfeito. Graças te dou, ó Deus, porque decidiste revelar essas coisas aos pequeninos. E ocultar dos outros, logicamente. 2 Timóteo 2. Quando o apóstolo Paulo se deparou com a realidade da eleição, veja de que forma isto norteou o seu ministério. 2 Timóteo 2,10, tá? Só um instante. Diz assim, por esta razão, tudo suporto por causa para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterno quê? Tudo suporto por causa suporta o quê? Você tem que ler o verso anterior, verso 8. Lembra de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até a algema como malfeitor.
Então ele está dizendo, eu suporto o quê? Aí, Alberto, tua fala agora há pouco. O que é que eu consigo suportar, ou me disporia a suportar, por causa dos eleitos? Tem gente que não está suportando nem falar. Paulo diz, eu suporto até ser preso. Se for para alcançar alguém, eu suporto. Então, veja, a compreensão da doutrina da eleição me faz até dizer, olha, eu estou preso por uma razão nobre. Não é por causa de pecado, não roubou, não matou, nada disso, tá? É porque entendeu que sendo perseguido, até preso ele glorifica a Deus. A sua percepção da eleição modela a sua vida a esse nível? Será? Aí você diz, eu sou eleito de Deus, amém, bendito seja Deus. Eleição incondicional, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Temos que louvar a Deus por isso. Beleza, é uma implicação. E as outras no nosso dia a dia, que decorrem desta? Estão presentes? Eu sou eleito, eleição incondicional, e eu não evangelizo ninguém. Quantas pessoas nesse ano, que já está caminhando para o fim, hoje dia 6 de outubro, né, do último trimestre, foram alvos, por seu intermédio, do Evangelho? Você postou várias coisas na internet, que é hoje. Você postou você viajando, subindo, descendo, comendo, não comendo, pescando, malhando, correndo, dançando, alguns bebendo, né? Festa de escola, tudo você postou. Amém, bendito seja Deus. Não para tudo, logicamente. Mas quantas vezes você postou um versículo bíblico? Uma mensagem do Senhor? Por favor, não vá me dizer que você tem um Instagram profissional e o Instagram evangélico. Eu postei no Instagram evangélico, pastor. Profissional? Não, por favor. Todas essas coisas são úteis. Mas eu penso em você como um eleito de Deus. Como alguém que foi salvo pelo Senhor, que tem uma mensagem, você é portador de uma mensagem. Qual é a ocasião que você está fazendo isso? Pense bem, e faça de novo. Agora faça certo. Então a minha eleição me conduz a glorificar a Deus, a ter uma vida, inclusive que eu sou submetido ao sofrimento por esta razão, a uma vida de compreender a vontade soberana de Deus, o desejo de alcançar outras pessoas, e jamais de atribuir a Deus injustiça alguma, porque Ele faz tudo como lhe apraz, e bendito seja Deus por isso. Eu quero encerrar essa lição hoje, não só confirmando que nós somos eleitos de Deus, pela graça dEle, mas com base naquilo que o próprio apóstolo Paulo faz. Abra sua Bíblia em Romanos 11, 33 a 36. E a gente encerra hoje aqui. Depois do apóstolo Paulo falar da salvação de gentios e judeus, a última nota desta seção da carta é de glorificação ao nome do Senhor. Isso mostra o quê, irmãos? Que diante da grandiosidade da obra da redenção, essa é a primeira e maior atividade que eu tenho que ter diante do Senhor. Qual é? Glorificá-lo. Abrir a boca e bendizer o nome. Como é que Paulo fez isso? Exatamente por meio do que é chamado de uma doxologia, tá? E para que você entenda a unidade toda da ideia, veja comigo o verso 32, eu vou ler a partir do 32 e vocês lerão do 33 ao 36, tá? Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Lembre que todos aí não são todos, são todos os eleitos. Agora o 33. Quem, pois,
porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja Deus por sua graça, por sua eleição para conosco.